Muito bem. Direto ao ponto, né? Essa daqui é uma revisão pessoal, foi baseado no material organizado pelo docente Marden Matos em 2025, ministrado na Universidade Uniaté. Vamos lá para a revisão. Vamos começar com um caso clínico. Eu tenho meu vizinho, minha vizinha, meu amigo, minha amiga, e aí eu vou traçar algumas características pelos quais eu posso identificar que eles têm leishmaniose. Primeiro ponto que todo mundo iria pensar seria ali um reservatório da leishmaniose, que seria um cachorro com leishmaniose perto, né? Um pet, um dog homeless, um dog sem casa, né, da rua, pode ser, mas esse é um pensamento do público geral, leigo. Você que vai ser doutor, doutora, você já tem que pensar o seguinte: leishmania é um parasita intracelular que vai parasitar os macrófagos. Então, é isso que você precisa pensar. Repito, leishmania é um parasita intracelular que vai parasitar, vai ficar dentro dos macrófagos. Ou seja, todos os órgãos que possuem macrófagos no corpo serão afetados pela leishmaniose. Órgãos principais que vão ser base dos estudos, né? Fígado, baço e medula óssea. Se houver uma grande parasitose no fígado, o fígado pode crescer e fazer uma hepatomegalia. Se for no baço, uma esplenomegalia. Agora, se tiver na medula, a medula está relacionada com a produção de células. Nós vamos ter uma diminuição na produção de células e podemos ter um quadro de anemia. Agora, se o fígado e o baço, os dois estão grandes, eu vou ter um caso de hepatoesplenomegalia. Interessante, né? Esse é o primeiro pensamento que o profissional da saúde precisa ter. O segundo é o óbvio, né? Claro que é apenas uma forma de lembrar isso aqui. Claro que você pode pensar, não necessariamente ter uma ordem, né? Mas, por exemplo, uma cadela morreu com feridas há pouquíssimo tempo. Então a gente pode associar o quadro de hepatoesplenomegalia e anemia com leishmaniose. Mas não somente isso, né? Você tem o antibiograma, você tem os exames que corroboram para chegar também no quadro de leishmaniose. Por exemplo, é comum encontrar um quadro de pancitopenia, que eu vou dizer o que é agora, febre, está tendo inflamação, né? Uma parasitose, e hepatoesplenomegalia, que eu acabei de explicar, e, e nós vamos ter ainda uma anemia, que também você já consegue correlacionar. Febre, vai ter infecção, não tem como, né? Agora, pancitopenia é a baixa penia baixa de três coisas só. Primeira coisa, eritrócitos, eritropenia. A referência é 5 milhões, vai estar muito mais baixo, né? Aí você tem aqui também leucocitopenia, né? A referência é 5 mil, se estiver bem abaixo, vai ter leucocitopenia. Então, eritrócitos baixos, leucócitos baixos e ainda por cima, plaquetas baixas. Plaquetas baixas. Então, eu vou ter um quadro de eritropenia, é, leucócitos baixos, leucócitos baixos, leuco, leucopenia, plaquetopenia, certo? Então, vou ter eritrócitos baixos, leucócitos baixos, plaquetas baixas, quadro de pancitopenia. Isso me faz pensar em leishmaniose. Ainda nessa parte introdutória, a gente tem o EAS, né? Que diz respeito aí ao exame de urina, né? Que vai corroborar para eu poder entender o que está acontecendo nos tratos altos e baixos do sistema urinário desse meu paciente, né? Se de repente a leishmania provocou
uma facilitação aí para algumas bactérias oportunistas, diminuiu, né, a imunidade desse indivíduo, ele está imunosuprimido, talvez, enfim. Vamos pensar dessa forma, já que é um caso do meu vizinho, é um caso do meu amigo. O EAS, ele é o exame de urina. E um dos pontos interessantes que serão comentados aqui é que eu posso encontrar nitrito. Se eu encontro nitrito, está relacionado com bactérias gram-negativas. Gram-negativa por quê? Porque elas produzem o nitrato redutase, ou seja, ela transforma o nitrato em nitrito. Por isso vai ter, se tem muita bactéria gram-negativa, vai transformar todos os nitratos o máximo possível em nitrito. Aí você vai ter na urina. Certo? Ele está relacionado com infecção do trato urinário. Você tem a proteína C reativa, se ela estiver muito elevada, vai ter uma relação íntima com o fígado, certo? Proteína C reativa é indicador aí de inflamação no fígado. Não tenho o que comentar além disso. A urocultura, né? Vou analisar qual é o tipo de bactéria que está ali, se é Escherichia coli, que é o exemplo que está aqui, gram-negativo, etc e tal. Todas as grandes negativas, é interessante dizer que a partir desse momento não tem a ver com coagulase, catalase, e sim com quem fermenta e quem não fermenta. Então essa é uma visão de caso clínico básico, introdutório, para poder entrar de fato na lente da microbiologia. Agora entramos de fato dentro da microbiologia. Eu queria começar com você focando aqui nesse meio de cultura chamado MAC-CoNC, certo? Aqueles meios de cultura que eles colocam o negócio para crescer, né? E vai crescer na bactéria. Bem, o MAC-CoNC, ele é um meio de cultura seletivo para as grãs negativas. Então, se eu estou usando o MAC-CoNC, eu vou ter só grãs negativas. Repito, as grãs negativas, a conversa a partir de agora é de quem fermenta e quem não fermenta, certo? Simples assim, essa será a divisão. E aí, para identificar quem fermenta e não fermenta, as que tiverem uma cor amarelada vão ser as não fermentadoras. E as que tiverem uma cor vermelha vão ser as fermentadoras. E nós vamos falar sobre fermentação de citrato, triple sugar, se fermenta glicose, se fermenta lactose, se não fermenta, se fermenta os dois ao mesmo tempo. Vamos falar também do sim, que é uma forma de decorar para lembrar que vão ter umas que além de fermentarem vão produzir sulfeto, outras vão produzir indol, ou seja, vai degradar criptofano, indol degrada criptofano, e outras vão ter a característica do M, que é mobilidade, se vão ter flagelos ou não. Todas essas características aqui servem para eu poder classificar qual tipo de gram negativa é salmonella, é Escherichia coli, enfim, é do grupo tal, grupo X, Y. Então essa daqui é uma parte bem relevante e importante, né? Ponto. Antes de falar aqui sobre o tríplice sugar, dá uma olhada aqui. Bem, quando nós vamos falar agora, nesse momento, das tais grãs negativas, certo? O foco aqui vão ser das grãs negativas, que são as enterobactérias. Esse será o nosso foco, as enterobactérias. Aqui você tem um meio de cultura nessa imagem, ele tinha uma cor, né, que está em preto e branco, mas é um meio de cultura MAC-CoNC, seletivo para gram negativo. Aqui você tem uma dica para decorar Escherichia coli, Escherichia coli, é assim que eu decoro alguns nomes. Foi interessante para você. Outro ponto, repetindo a MAC-CoNC, decorar. A conversa a partir de agora é quem fermenta e quem não fermenta. O amarelo, a cor amarelada aqui, se tivesse amarelo aqui, não fermenta. A vermelha é fermentador. Bem, as enterobactérias, elas são muito famosas porque elas estão relacionadas com uma grande porcentagem
de muitas infecções recorrentes na vida do ser humano. Bem, as enterobactérias, além de ser gram-negativas, elas vão estar relacionadas ao intestino, né? Enterobactérias estão relacionadas ao intestino. E de vez em quando elas saem, elas vão causar aí uma infecção na uretra, na bexiga, no trato urinário, certo? Uma infecção indesejada. E é um grupo de bactérias saprófitas, né? Que promove a decomposição de matéria morta. As enterobactérias, elas podem ser aeróbias, e aí vão fermentar não vão fermentar os trocomoxidase, certo? Ou elas podem ser anaeróbias facultativas, aí já vai fermentar a lactose, a glicose, certo? Então, essas são características pelas quais nós não podemos esquecer, né? Outra característica simples que já foi dita aqui é o tal do nitrato redutase, que transforma nitrato em nitrito, que é uma característica básica das enterobactérias, que são gram-negativas. Elas são oportunistas porque elas estão lá no intestino. Então, nesse momento, você tem enterobactéria. Mas se elas saírem e contaminar a uretra, por exemplo, a via urinária, vai causar uma infecção. O que é, né, não muito raro para as moças, porque elas possuem uma uretra menor e uma região perianal próxima, que facilita esse contato com uma provável infecção. Dentro desse contexto aqui, nós devemos falar, nós devemos e podemos falar que uma das que mais causa infecção é a Escherichia coli. E um dos meios pelos quais nós podemos identificar as patogênicas, porque existe a enterobactérias de Jesus, do bem, e as enterobactérias do inimigo. E para identificarmos se elas estão presentes, uma das formas é a coprocultura. Coprocultura é o exame, né, relacionado aí a fezes. Muita informação, né? Mas vai escutando, tem que fazer. Aí, beleza, nós temos a fermentação de lactose, os que fermentam lactose, os que não fermentam, que tem citrocomoxidase, os que não tem. E basicamente essa daqui é uma forma simples de entender. E aí a pergunta vem, por que elas têm esse poder de infecção tão grande? Simples. Dentro da nossa vida, dentro da realidade, muitas pessoas, por exemplo, não lavam a mão direito, você anda por diversos lugares, você entra de chinelo dentro de casa, o chinelo que você usou na rua, o tênis que você usou na rua, e aí vai espalhando aí os coliformes fecais, né? Então, literalmente, pequenos pedaços, né, de fezes minúsculos vai entrando dentro da sua casa. E aí acaba com você acaba sendo contaminado e contaminando outras pessoas. E a representante number one dos coliformes fecais é a Escherichia coli, que é gram-negativa enterobactéria, e nós vamos falar sobre ela, tá certo? Beleza. Antes de dar prosseguimento aqui, eu queria falar sobre o Tríplice Sugar. Olha que legal esse esquema top das galáxias. Bem, você tem aqui a fermentação de lactose em vermelho, você tem os não fermentadores de lactose em amarelo, você tem o sulfito da cor preta, você tem o endócrino deserdado a triptofano, você tem a motilidade que está relacionada com o seu flagelo, já fiz aqui. E aí a gente tem a tríplice sugar. A tríplice sugar, ela está relacionada aí para você identificar alguns grupos. E aí, eu coloquei aqui a
Pseudomonas aeruginosa, Shigella, Citrobacter, Proteus, Salmonella e Arizona. Você vê que aqui tem mais, né? E é uma forma de decorar. E por último, Escherichia coli, a mais famosa, estrelinha, Enterobacter e Klebsiella, o grupo Klebsiella, né? Esse eu acho um nome engraçado, Klebsiella, Klebsiella. Bem, as pseudomonas aeruginosas, quando vou fazer o teste de triplo sugar, eu coloco aí no meio em que a ápice é a base alcalina. Acho que é relevante esse dado, mas tá aqui, ajuda a lembrar, tá? Elas não fermentam carboidrato. Bom, pseudomonas aeruginosas, nós vamos falar mais sobre elas, mas elas não fermentam carboidrato. De jeito nenhum, não fermentam. A tigela, claro que eu estou colocando a visão apenas da tríplice sugar. Quando eu vou falar da tigela, você vê que a tigela está sozinha também. Ó, duas sozinhas. Essa sozinha não fermenta carboidrato. Ela fica aí, ó. Já a tigela, ela também está sozinha, só que ela tem um nome menor. Então ela não tá de boa, assim, sabe? Mas como essa tem um nome maior, ela só não fermenta carboidrato e tudo bem. Essa, como ela tem um nome menor, ela já procura tentar fazer outras coisas, sabe? E aí, o que acontece? Ela não fermenta lactose, não fermenta sacarose, mas ela fermenta glicose. Então, olha lá, Pseudomonas aeruginosa não fermenta carboidrato. Shigella fermenta glicose. Show de bola. No secret, no secret. Você tem base ácida, ácido alcalino. E aí você tem a Citrobacter, a Proteus, a Salmonella, a Arizona, que são aí, ó, uma, duas, três, quatro. São aí quatro bactérias bem relevantes, importantes, né? Principalmente a salmonella, na verdade todas elas, mas a salmonella, né? Tá nas aves, nos ovos. Bem, a Citrobacter, a Proteus e a Salmonella e a Arizona, elas ah, fe- não fermentam lactose, mas tem gente que diz que elas fermentam lentamente. Então, você acrescenta que fermentam lentamente, mas ela certeza que elas fermentam glicose. E qual é o detalhe? Arizona, Salmonella, Proteus e Citrobacter, quando elas estão presentes no lugar, a situação fica preta. Aí você me pergunta por que fica preta? Porque eles produzem sulfito, H2S. Então, Citrobacter, Proteus, Salmonella e Arizona, quando elas estão, a situação fica preta, e elas estão em 4, né? Fica preto porque elas produzem sulfito. Fermentam glicose e lactose lentamente. Agora eu vou falar das estrelinhas, das que fermentam tudo, das que não tá para brincadeira, das que te infecta mesmo. Escherichia coli, Enterobacter e Klebsiella. Acho que é Klebsiella, esqueci um L aí, talvez. A Escherichia coli, a Enterobacter e Klebsiella, né, fermenta lactose, glicose e sacarose. E aí, não tem muito segredo aqui. Bem, a gente fez uma introdução geral lá, e aqui eu vou trazer algumas outras características relacionadas aí aos casos de infecção. Por exemplo, você vai ter aí policiúria, que são características de uma pessoa que está com infecção do trato urinário, que é uma vontade de urinar
e ela vai para o banheiro e não consegue. Se ela urinar, né, vai ser bem pouquinho. Ela vai ter vontade de urinar, mas vai sair um pouquinho só. E vai ter a disúria, que é o ardor ao urinar. Então, vai ter policiúria, que a pessoa tá com muita vontade, chega no banheiro, faz quase nada, e disúria, né, ardendo para urinar. Isso é justificável, né, a policiúria, por exemplo, devido à edemaciação que vai ser causada ali no, no trato urinário, uma vez que uma infecção gera edema, rubor, dor, né, características de uma infecção normal. E essas características de infecção normal vão gerar uma edemaciação na região e aí vai causar polissúria. Bem, uma característica interessante aqui, antes de comentar sobre outras coisas, é a questão das tais resistentes, que fora estudado, com certeza você já estudou, que é a tal da vancomicina. Ou seja, se as bactérias forem resistentes à oxacilina e, por consequência, são resistentes a todas as por todas as de maior espectro, inclusive a penicilina, todas, quem vai corroborar para atenuar esse quadro vai ser a vancomicina. Bactéria resistente à oxacilina e a penicilina e relacionados aos antibióticos de maior espectro, entre com vancomicina, certo? Que é um antibiótico de amplo espectro. Bem, dito isso, a gente pode analisar aqui, fazer uma análise já aplicada à realidade, certo? Que é bem interessante. Olha só, no meio, numa infecção intra-hospitalar, infecção lá dentro do hospital, ou seja, deu 6:30 da manhã, você vai na enfermaria, estão dando banho, e uma pessoa vomita, e aí de repente se infecta um, infecta outro, e na horário do banho na enfermaria, né? É recomendado pedir um antibiograma e a cultura. E também se houver recidiva, né? Tá tendo muita recidiva da infecção, aí pede uma cultura e um antibiograma. Na urocultura, né, na infecção urinária, você vai pedir na MAC-CONC. Por quê? Porque a MAC-CONC vai selecionar para que cresça apenas gram negativas. Por isso, usamos o meio de cultura MAC-CONC. Já falei isso, mas vou repetir tanto que você vai lembrar. Na coprocultura, né, você tem uma gastroenterite, aí você tem um caldo selenito, né, você tem um MAC-CONC, seletivo de gram negativo, amostra de fezes, certo? Quando a gente fala então, urocultura, só o MAC-CONC, urocultura só o MAC-CONC. Quando a gente fala de gastroenterite, aí você vai fazer uma coprocultura, amostra de fezes, vai colocar no caldo selenito, que vai corroborar, né, para o crescimento ali das bactérias presentes, é um filtro patogênico, e depois você coloca no MAC-CONC, que é seletivo de gram negativo. Depois nós temos a hemocultura, certo? A cultura de catéter e a cultura de secreção. Nessa, basta um caldo de enriquecimento mais agar sangue, ou seja, essas aqui, essas três, que não apareceu, a hemocultura, a cultura de catéter e a cultura de secreção, elas não são seletivas, elas são de boa.
Não para. Bem, demora a crescer aí 72 horas, não sei se isso é tão importante você saber. Depois do crescimento, né, da, da coprocultura, da urocultura, na macrocultura, claro que na hemocultura, cultura de catéter, cultura de secreção, não vamos ter aí o MAC-CONC, né, porque não é seletivo. Mas depois de 72 horas, essa colônia vai crescer de bactérias, depois você faz a coloração de grã, e aí você coloca para fermentar, a ver quem fermenta. Fermenta lactose? Não fermenta lactose. Quem fermenta é vermelho, quem não fermenta é amarelo. É amarelo. Mais uma vez, eu coloquei aqui uma, a forma que você classifica para reconhecer as bactérias, que é o SIM, né? Identificar se tem sulfeto, vai ficar, o meio da cor vai ficar preto, se tem indol, está degradando criptofano, e por fim, mobilidade, que diz respeito a flagelo. A questão aqui é se fermenta ou não. E aí eu coloquei exemplo aqui de fermentar lactose, fermentar o citrato. Bem, ainda nesse raciocínio, certo? Nós temos aqui, né, alguns pontos extremamente relevantes que das enterobactérias. As infecções, 95% das infecções que a gente conhece, ocorrem em razão das enterobactérias. Porque elas são disseminadas pelas fezes, então as pessoas não lavam a mão direito, entram dentro das suas casas com riscos fora, anda para tudo quanto é lugar, certo? Então você tem uma situação, um cenário que corrobora essas infecções. Agora, é importante dizer, eu já comentei, que existem 5 bactérias boas e 5 bactérias não tão. Perdão, existem 5 bactérias que são patogênicas, que não são boas, que não fazem parte, né, das suas enterobactérias do bem, que são as 5, o quinteto do mal. Esse quinteto do mal está dividido em E. coli enterohemorrágica, nós vamos falar dela, E. coli enteropatogênica, enteroagregativa, enterotoxogênica e enteroinvasora. E aí nós vamos comentar uma por uma. Só um momento aqui, vou ver se eu coloquei aqui. Ah, não coloquei. Daqui a pouco a gente volta aqui nesse ponto. Aí beleza. Ainda falando das enterobactérias, olha aqui, ó. A, a origem é importante a gente entender de onde que elas vêm. Né? De onde que vem o quinteto, as enterohemorrágicas, as enteropatogênicas, as enteroagregativas, as enterotoxicogênicas, as enteroinvasoras. De onde elas vêm? Where are you from? Bem, elas vêm aí de alguns reservatórios animal, carregador humano, transmissão endógena lá das bactérias. Por exemplo, reservatório animal, a gente tem a salmonela e a Yersinia. A salmonela e a Yersinia. A gente já sabe que a salmonela, ela produz aí sulfeto. E eu vou encontrar salmonela na galinha, nos ovos. Por isso que aquele pessoal, se você lavar frango, vai contaminar toda a sua casa. A salmonela já está no frango, só que mata o frango, ensaca o frango e manda para o seu mercado, ela coloniza, né, o ambiente. Aí você chega em casa, abre ela, joga água, contamina, de fato, né? Então, ovos, maionese, certo? Tudo isso tem salmonela. Aquelas maioneses caseiras que batem o ovo com leite, né? E óleo. A Yersinia, ela já está no leite bovino, né?
É uma grande questão, né? Mas como ocorre muita pasteurização, acaba que esse aquecimento, né, acaba que consegue, entre aspas, esterilizar ali o leite. Não necessariamente, se você aquecer, colocar na água quente, você vai acabar com todas as bactérias, mas você vai diminuir, e aí você vai evitar uma infecção, porque para a infecção ocorrer precisa de um inóculo grande. Você tem um carregador humano também, tem a tigela que nós acabamos de falar, que na tríplice sugar, que fermenta glicose. Você tem a salmonella typhi, também carreador humano, que a salmonella typhi está relacionada à febre tifoide, passar perigoso, etc. Tal. E aí você tem a E. coli, né, transmissão endógena. A E. coli está super relacionada aí com essa transmissão disseminada pelas fezes do nosso dia a dia, né? Assim. E por fim a gente chegou aqui, ó, no LPS, certo? Chegamos aqui no raciocínio do LPS, que é uma das características das grãs negativas. Então, ainda aqui é característica das grãs negativas. Nós sabemos que a camada de peptidoglicano nas grãs positivas são bem espessas. Agora, nas grãs negativas quase não existe. Mas na membrana celular das grãs negativas, você vai ter muito LPS, que é um PAMP. E aí, você conhece bem, mas eu vou falar mais uma vez. Esse PAMP, esse LPS, ele é captado pelas células dendríticas e macrófagos. E aí vai começar uma série de reações, né? Então, o LPS, ele, ele vai ser identificado ou pela célula dendrítica ou pelo macrófago. E aí vai resultar na produção de NA-kappa-beta, que tem no genes, né? Depois vai fazer a produção de citocinas pró-inflamatórias, né? Por fim, você vai ter leucocitose, vai aumentar o número de leucócitos. Você vai ter neutrofilia, vai aumentar o número de neutrófilos. E aí você vai começar a ter aqui, ó, inflamação aguda. Só que esses neutrófilos, eles vão desencadear aí o ácido araquidônico, que vai promover aí a prostaglandinas e vai resultar, né, na formação de prostaglandinas e leucotrienos. E aí, se tem prostaglandina e leucotrienos, você tem infecção, dor, febre, edema, rubor, perda de função, poderia ficar aqui. Só que o que acontece? Se tiver muita prostaglandina, muita prostaglandina, e aí você vai ter uma hipotensão, né? Os vasos vão ficar aqui fora, vai ter uma vasodilatação e daqui a pouco você tem um choque séptico. Morre mesmo. E aí, é importante dizer, né, que esse LPS ele vai causar uma inflamação sistêmica e principalmente se houver uma sepse, uma bacteremia, tudo cantar, tudo quanto é canto do corpo vai ter uma gram negativa. E aí, essa inflamação sistêmica vai formar trombo, que por sua vez vai esses trombos, eles vão começar a se deslocar pelo corpo. É que esse é o ponto chave. E nessa que eles se deslocam, eles podem causar diversos problemas, né? E essa inflamação sistêmica, além de causar trombo, ele vai ele vai resultar numa placotopenia e num alargamento do tápio. Isso daqui são características pelas quais fazem parte aí fazem parte do processo de todas as grãs negativas, né? Então é a novidade. Então LPS, olha aqui, ó.
ele entra em contato com o macrófago ou com as células dendríticas. Se tiver um inóculo satisfatório nessa questão, tem muita, se tiver muita bactéria e alcançar o inóculo, aí essa, você vai começar a ter problema. Aí esse LPS identificado, que é um pano, pelo macrófago, certo? O macrófago reage, eu acho legal ver nessas imagens, muito bom. E aí vai liberar TNF alfa, e aí depois citocinas pró-inflamatórias. Ah, tá aqui, TNF, NF-kappa beta, citocinas pró-inflamatórias, e aí é, leucotrienos, leucosenóide, prostaglandina, inflamação, né? Aí vai gerar uma leucocitose com neutrofilia, que vai ativar o ácido araquidônico, que vai, por fim, que vai resultar na formação de prostaglandinas, leucotrienos, e isso aqui vai ter uma inflamação aguda, vai ter uma vasodilatação que pode causar, inclusive, um choque séptico. Nós temos aqui meios de cultura, né? Agar-sangue e MAC-CONC, que é o MAC-CONC, que é a nossa celebridade agora aqui, né? E agora nós vamos começar a falar sobre as doenças diarreicas, certo? Nós vamos começar a falar sobre as doenças diarreicas. Eu já disse que são 5 bactérias patogênicas, enterobactérias patogênicas, o quinteto ruim, que estão relacionados com o que nós vamos começar a falar a partir de agora. Então, a doença diarreica, né, ela é uma infecção gastrointestinal e, por incrível que pareça, é a principal causa de mortalidade infantil. A principal causa de mortalidade infantil. E a via, por incrível que pareça, ela é fecal oral. Então tem a ver com higiene, né? Tem a ver com a organização do ambiente, onde essa criança vai, o que essa criança tem que contar. E também o ser humano, né? E essas diarreias, né, essas doenças diarreicas, elas variam de branda, autolimitado e aí chega até grávido com desidratação e óbito. Né? E aí você tem duas formas de infecções, que são as infecções locais e as infecções sistêmicas. As locais, elas estão relacionadas com a multiplicação de micro-organismos e produção de toxinas. Está restrita aí ao trato gastrointestinal. Então pronto, infecções locais, multiplicação de micro-organismos e produção de toxinas. Já as infecções sistêmicas, né, está relacionado aí com a invasão pelos micro-organismos ou absorção de toxinas. Então olha só, quando ocorre uma multiplicação de micro-organismos e eles produzem as toxinas, eu vou dizer que é infecção local. Agora, as infecções sistêmicas é quando a invasão pelos micro-organismos, ou seja, o inóculo é grande. Eu como alguma coisa que tem 1 milhão de bactérias. Ah, o sanduíche do tio. Pum. Não tinha chumbinho, mas tinha um inóculo suficiente para te matar. A quantidade de micro-organismos ingeridos e seus fatores de virulência são fatores críticos no estabelecimento da infecção. Eu gostei dessa frase aqui e eu gostei também dessa comparação. Não tinha chumbinho no lanche, mas tinha um inóculo satisfatório. Diarreia aguda. Aumento. Tem essa imagem aqui super legal, né? Criança, cuidado com a diarreia, não vacile no verão, saneamento básico. Cidades aí, zero saneamento básico. Eu já tive o privilégio de morar no norte do Brasil e realmente não tem saneamento básico, né?
se levanta questões sobre as regiões. Vou comentar um pouco mais para frente. Mas enfim, diarreia aguda, né? Aumento da frequência e fluidez do volume das fezes. Epidemiologia. Então, menor que 2 anos, 99% é viral. Geralmente, epidemiologia. Agora, quando é maior que 2 anos, 80% é bacteriano. Há uma mudança significativa, né? Aí é uma mudança significativa. Bem, você tem aqui água contaminada, está relacionada a isso. Aí, mais uma vez, você tem uma taxa de mortalidade por diarreia em crianças menores de 1 ano, segundo a Rede Geográfica Brasileira. E aí, o que você pode subentender desse quadro aqui? Você pode entender o seguinte, que a região do Sul-Sudeste tem um saneamento básico melhor e 10 vezes, 20 vezes mais a população das cidades do Norte e Nordeste. Só que, quando você pega o Norte, por exemplo, embora você tenha uma população menor, você tem uma extensão territorial colossal, gigantesca, comparada ao Sul e Sudeste. Então, as políticas públicas aqui são um pouco mais difíceis de ser realizadas, dado essa extensão territorial, né? Por exemplo, você vai para o oeste do Pará ali, você tem a famosa Transamazônica, que é quase, quando chove não passa uma viagem. Você poderia fazer em 1 hora, 2 horas, você pode realizá-la em 72 horas, 36 horas, 2 dias. Então, tem essas dificuldades territoriais, né? Uma série de questões. Mas, muito bem, como é que funciona essa questão da diarreia, né? O que causa a diarreia em si? O que causa diarreia é que lá nas vilosidades, olha que interessante, lá nas vilosidades do intestino, ou seja, na mucosa intestinal, você começa a ter uma perda exagerada de fluido, devido ao aumento relativo de secreção e à queda das funções de absorção da mucosa do intestino. Ou seja, a mucosa intestinal ela começa a parar de absorver e começa a aumentar uma grande quantidade de secreção. Lucas, tá, o que isso significa? Significa dizer que se eu não estou absorvendo as coisas, um volume de secreção está muito grande aqui. E aí atrai água, que dilui tudo que tem no intestino, inclusive os alimentos que já foram digeridos, as fezes. E aí você começa a ter uma eliminação dessa água e dessas fezes sem parar. Isso ocorre na diarreia osmótica, que é passiva, né? Diarreia passiva. A diarreia osmótica ou a diarreia passiva, ela é a permanência de substâncias mal absorvidas, como eu falei, ele não absorve, fica lá. E aí, na luz intestinal, tem um grande poder osmótico, né? Atrai a água, e aí você tem a síndrome da má absorção e, pum, osmolaridade, né? Secreta os líquidos com as fezes amolecidas. Por isso que você tem que comer uns alimentos mais leves, mais líquidos, para a mucosa ela conseguir absorver melhor. É justamente por isso. Entendeu? Beleza. Eu coloquei aqui o quinteto ruim. Você vendo? Quinteto ruim. E eu coloquei uma característica das pseudomonas aeruginosas. Eu falei lá que elas não secretam
carboidrato, e agora eu estou dizendo aqui que elas possuem uma secreção verde fluorescente, e elas não são fermentadoras, já está ligado. Achei interessante esse detalhe. Elas têm uma secreção verde fluorescente. É como eu chamei sua atenção para uma informação muito interessante, aí eu volto para cá. Olha só, Escherichia coli, estava decorando, decorei. Então você tem as Escherichia coli aqui. E aí você tem a enterohemorrágica, que não está de brincadeira. Você tem a enteropatogênica, aqui é só do mal, quem tem do mal, né? Patogênica. Você tem a agregativa, adivinha, também não. Você tem a toxigênica, imagina que tem a ver com toxinas, né? E você tem a invasora. Todas aqui não estão de brincadeira e vão te matar. Mas, claro que não é assim também. Mas essas são as 5 bactérias que não estão na sua microbiota, que não estão no seu intestino de maneira natural. Mas quando elas aparecem aí, elas causam problemas para você. Certo? Vamos voltar aqui para as diarreias. A gente falou para acabamos de falar sobre a diarreia que não tem gás de energia, né? A diarreia osmótica, certo? Aqui, ó, diarreia osmótica. Agora nós vamos falar da diarreia secretora e citotóxica. A diarreia secretora, primeira coisa diferente é que ela é ativa. E ela tem algumas toxinas que fazem com que ela produza 2 tipos de toxinas que vão ser muito importantes para o nosso entendimento e que vai desencadear uma sequência de reações que vão se repetir. Eu estou falando da termoestável e da termolábil. As exotoxinas termoláveis e termoestáveis, elas têm 2 características bem interessantes. Veja que eu estou falando, eu falei da diarreia osmótica, agora estou na diarreia secretora. Olha o nome. E elas vão ter exotoxinas. O que é exotoxinas? São toxinas que a bactéria produz e libera. E tem 2 tipos, a termolábil e a termoestável. A termolábil, ela é sensível ao calor. Se você esquentar ela se acaba. A termoestável, ela aguenta muito calor. 100 graus Celsius para cima. Pode tacar o pau que ela aguenta. E elas são responsáveis, né? Você percebeu que tem um caminho. Elas fazem parte aí da Escherichia coli enterotoxigênica. Por isso, toxinas, né? Por isso, tantas toxinas aqui, toxinas, toxinas. Então, a enterotoxigênica, ela está atuando, né? Escherichia coli enterotoxigênica, ela está atuando na diarreia secretora. E quais são os detalhes disso aqui? Os detalhes disso são que as termolábias, que são sensíveis ao calor, elas vão ativar o receptor metabotrófico da proteína G, por sua vez ativa a adeninase ciclase, o AMP, que forma AMP cíclico, vai para a proteína quinase, toda quinase fosforila, quinase A, e aí a quinase A fosforila canais de sódio e cloro, que aumenta a secreção de líquido. Simples assim. Abre esse canal,
sai o sódio claro e junto com eles a água. E aí, diarreia tá forte. Então, vou repetir. Termolab, receptor metabotrópico, adelinato ciclase, AMP cíclico, quinase A, fosforila, canais de sódio, potássio, abre, por osmose a água vai junto. Aí já o banheiro. Vou repetir, termolab, sensível ao calor, metabotrópico, receptor metabotrópico associado à proteína G, adelinato ciclase, né, adelinato ciclase, e aí você vai ter depois do AMP cíclico, quinase A, fosforila, libera os canais aí, tá certo? É isso aqui. E aí você tem as termoestáveis, que também vão participar, ó, dessa via. A única diferença é que os termoestáveis, além de aguentarem calor, eles vão atuar no guanilato ciclase, enquanto o outro atua na adelinato ciclase. Receptor metabotrópico G, que ativa a adelinato ciclase. Então a diferença é que um é adelinato ciclase, né? E o outro é guanilato ciclase. Aí o guanilato ciclase atua no GTP, que atua no GMP cíclico, que ativa o PKG, que vai fosforilar a fenólica de causa. Então vamos lá. Termolab, adenilato ciclase. Termoestável, guanilato ciclase. Então, termolab, adenilato ciclase, receptor metabotrópico que vai ativar a adelinato ciclase, que por sua vez vai atuar no AMP, AMP ciclo, quinase A, fosforiliza os canais. O termoestável, o guaninato ciclase vai ativar o GTP, que forma o GMP cíclico, que ativa a quinase a G, PKG, quinase G, que vai fosforilar os canais de cloro, que vai liberar e vai fazer a secreção dessa diarreia. Então, guaninato ciclase, GTP, GMP cíclico, e aí PKG fosforila e abre os canais aí de sódio e cloro, sódio e cloro. E tudo isso ocorre porque eu tenho a atuação da Escherichia coli enterotoxigênica. E ela é muito conhecida, ela causa essa diarreia ativa, né, rápida. E ela é bem conhecida por ser a bactéria, né, relacionada aí à diarreia dos viajantes. Por isso que tem uma espécie de caminhão aqui, mais ou menos. Então é isso, é a tal diarreia dos viajantes aí, está relacionada a Escherichia coli toxogênica, enterotoxogênica, tá bom? Então é isso. A gente vai ter termolábio termoestável, termolábio aí, receptor metabotrópico adelinato ciclase dos AMPs e a quinase A, e aí libera os canais, e aí você também vai ter o termoestável, né, que é guanilato ciclase, GT, que ativa GTP, depois GMP cíclico, e aí PKG, fosforila, abre os canais e diarreia secretora com força. Aí você tem a diarreia citotóxica, está relacionado aí também com a Escherichia coli, né? E essa diarreia citotóxica, ela tem uma característica muito própria, que é, se você prestar atenção aqui, que é ser uma diarreia mucosanguinolenta. Uma diarreia mucosanguinolenta. Então, vai ter a presença de hemácias. Vai ter a presença de hemácias aí também. Mas o que acontece? Antes de ir para a diarreia,
citotóxica que tem habilidades invasoras, então eu posso estar falando aí da enteroinvasora, certo? Que é uma das Escherichia coli do quinteto. Eu queria falar aqui sobre disenteria. Por quê? Porque é muito importante falar sobre disenteria. Disenteria é uma diarreia sanguinolenta, dá febre, cólica abdominal, tenesmo, e você fica edemaciado, você tem a sensação de que você está estupefato, satisfeito, muito cheio, né? Tem essa sensação, chamada tenesmo. Então, o agente infeccioso vai destruir as velocidades do intestino delgado na diarreia citotóxica, então vai acabar destruindo as superfícies absortivas e a diminuição relativa de células secretoras das criptas, né? Basicamente isso. E aí você tem uma diarreia aquosa, né? Ah, você tem uma diarreia aquosa, em comparação aqui, né? Você pode ver que tem uma espécie de tapete, né? Que não ajuda para a absorção da, do material que está ali. E aí você vai ter uma diarreia aquosa. Só que aqui, do outro lado, você pode ver que você tem bactérias que foram lá dentro, né? Então, são bactérias invasoras, tem essa habilidade de invadir. E nessa ela chega ali na parte que é vascularizada, e aí você vai ter presença de sangue, vai ter a presença de sangue. E aí vai ter também uma dificuldade da absorção, e aí vai ter uma diarreia mucosanguinolenta, tem um mecanismo invasor de endocitose, da submucosa, e aí entrando ali em contato com a submucosa que é vascularizada vai sair sangue. Aqui é um exemplo, né, do normal, certo? E aqui a diarreia citotóxica, né? Destruiu aí as velocidades, dificultou a absorção, e aí você vai ter uma diarreia. E aí eu dei o exemplinho aqui, que é uma diarreia dos reagentes da enterotoxigênio. E aí nós vamos continuar aqui. Você vê que tem disenteria aqui, nós vamos comentar de novo. Então aqui tem um quadro, né, que fala sobre o que é diarreia aguda, não infecciosa e infecciosa, porque eu posso ter diarreia não infecciosa. Por exemplo, estou muito nervoso, cagar na calça, né? Entre aspas, vou pôr um termo muito chulo, né? Tô muito nervoso, sei lá o que, um medo, levou um susto, pá. E aí a pessoa não aguenta, caga, complicado. E aí você tem a diarreia aguda, que é até 14 dias, infecciosa. Quando a gente fala de infecciosa, a gente pode comentar também, né, a, sobre a alimentação, né, relacionada aí ao que você está comendo, a diarreia lá do viajante aí, relacionada a Escherichia coli enterotóxica, né? Isso daqui é um ponto, diz que é infecciosa e tal. E aí você vai percebendo algumas características, aí você pode fazer cópia cultura, etc. Mas quando a gente fala também das diarreias em geral, aguda, que tem aquosa, com febre, baixo ausente e bom estado geral, tem algumas prevenções da diarreia. Uma delas é hidratação e antibiótico, né? E é justo se for bactéria lá, claro que é viral.
se é uma diarreia viral, você dá um antibiótico não vai resolver. Mas se você sabe que é bacteriano, se você dá um antibiótico, será que resolve? Bem, também pode ser um tiro no pé, porque as bactérias Escherichia coli enterotoxigênicas, elas estão cheias de toxinas termoláveis e termoestáveis, que vai produzir toda aquela linha ali, todas aquelas vias, na verdade. E como elas produzem aquelas vias ali, vão causar todo esse problema lá da diarreia secretora. Agora imagina se o antibiótico vai lá e pum, essa explode essa célulazinha lá. Se ela explodir essa célulazinha lá, essas toxinas elas vão aumentar e vai causar uma diarreia maior. Disenteria, né? Invasão da mucosa, eu já falei que tem características como febre, cólica, estado geral ruim, pode causar até internação, certo? E aí uma inflamação, tem edema, sangramento, tenesmo, certo? Vai ter ali leucócito, sangue, né? Irritação da mucosa, fezes sanguinolentas, tenesmo, sensação do intestino teso, né? E aí precisa, né? Em alguns casos tem intervir. Quando a gente fala de doenças diarreicas, infecções bacterianas, né? Fecal oral, nós já falamos que a que causa a maior causadora, né, de diarreia é a Escherichia coli. E existem 5 sorotipos, diferentes mecanismos de patogenicidade. E adivinha, eu já te falei, que é o quinteto. Enteropatogênica, enterotoxogênica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa. E aí você tem um trato gastrointestinal aqui, ó, E. coli, quando a gente fala de E. coli, que a E. coli, né, ela fermenta lactose e, na verdade, a E. coli fermenta tudo, né? Faz parte lá daquele grupo lá de E. coli, é, Klebsiella, grupo Klebsiella, enfim, a E. coli, né, ela fermenta lactose, glicose, sacarose, possui 3 antígenos e ela causa doenças graves, né? Até está relacionado também a diarreia neonatal, vou comentar sobre. Tem a questão também da aderência do organismo, né? Pelas fímbrias, através da pele fímbrias, elas se aderem e causa algum querela. Enfim, aí você tem aqui também um resumo disso que eu estou falando ali, né? Que cada anticorpo, por exemplo, da Escherichia coli, ela interage com um soro diferente. Ela é terrível. E aí, quando a gente fala da sorotipagem, por exemplo, aí eu vou dar um exemplo aqui da Escherichia coli enteropatogênica, ela que vai causar a tal da diarreia neonatal que está ali escrita. Por quê? A enteropatogênica, ela tem aderência de fímbrias, né? E aí ela vai se ligar aí a intimina, né? Através da intimina, liga os receptores TIR, são, recebe, são recebedor e translocador da proteína 21, né? E aí vai acontecer o achatamento da velocidade e áreas de má absorção. Certo? Então, a diarreia neonatal está muito relacionada, por exemplo, à E. coli enteropatogênica. Agora, a E. coli enterotoxogênica, é a dos viajantes, e a enteroagregativa, só para você ver que cada nome está correlacionado, né? Ela possui biofilme.
e forma um tapete nas velocidades. E aí produz uma área de má absorção e diarreia. Produz também as toxinas termoestável e termolábil. A PET, que é o achatamento da mucosa, que nós vamos comentar aí. Então, são algumas características da E. coli, mas ainda tem muito para falar da E. coli. Não vou entrar nos méritos aí do antígeno O, do antígeno H, do antígeno K relacionado a Escherichia coli, né? Mas a gente pode dizer que ela tem esse antígeno O está na parede celular, está na porção polissacarídea externa do LPS, né? E varia de espécie para espécie. Também eu posso dizer que o antígeno H é localizado na proteína flagelar, certo? E o K, o capsular, né, que é responsável ali pela Klebsiella, que, ó, que é a classificação, que ajuda na classificação da Klebsiella, né? E está relacionado, por exemplo, a TIF, Salmonella TIF, que causa febre tifoide, são, são relevantes, né, para classificação. E aqui você tem um soro, exemplo de soros, para falar sobre as diferentes sorotipagens referentes a Escherichia coli, proteína H, proteína isso aqui. E aí, nós vamos entrar de fato aqui, ó, enteropatogênico, ó, a criança, neonatal, mais frequente em diarreia infantil no Brasil até 6 meses, ó. Típicas e atípicas, certo? Elas você tem aqui um antígeno, né, que eles são referência. E aí, elas não produzem uma toxina chamada Shiga ou STX. E nós vamos escutar muito falar dessa proteína aqui. Mas elas aderem de forma localizada e começam a dificultar, né, a absorção ali da criança do intestino e começa a ocorrer diversos problemas. A aderência à célula intestinal provoca um desarranjo no citoesqueleto celular, destruição das células intestinais, diarreia, né? Então, ela causa lesões, né? Ela ataca a aderência da célula intestinal, provoca desarranjo no citoesqueleto celular, destruição das células e logo a diarreia, certo? Um ponto relevante aqui citar, né? Causa de desarranjo do citoesqueleto, destruição das células intestinais, fator de virulência, fibras de adesão, intimina proteínas da membrana que se liga a TIF, fibras de adesão. E aí a intimina, ela vai se ligar a TIR e vai produzir lesões na íntima, né? Íntima e irreversível na superfície epitelial. Aí a absorção vai ficar prejudicada mesmo. Aqui você tem intimina, certo? Você tem aqui fonte de infecção, né? Fecal oral e tal. E aí, ó, ainda falando sobre enterotoxina, você vai ter, né, um reservatório humano, né, e também em cães domésticos, né. Ah, tem transmissão também hospitalar por berçários, que pega nessas criancinhas, e transmite por contato interpessoal mesmo. Crianças com diarreia representam a principal fonte de infecção.
A infecção parece ser mais grave em crianças que não se alimentam de leite materno. Crianças com diarreia representam o principal fator. É, aí você tem Escherichia coli enteroagregativa, né? Bem, eu confesso que agora deve ser umas 2 horas da manhã. Eu estou cansado do chuchu. Mas nós vamos acabar isso aqui. Já deu 1h10. Vamos acabar isso aqui, vamos. Escherichia coli enteroagregativa. Agora vai ser paulado. Diarreia secretora, é uma. Lembra da diarreia secretora? Não vou explicar mais, você sabe. Ela tem biofilme, né? Agora aqui, ó, é um passinho, ó. Essa daqui eu não fiz o esquema, então você tem que prestar atenção. Ela tem biofilme, a enteroagregativa, que você já tá ligado. Ela vai se aderir à superfície epitelial. Tem a proteína termoestável, que você lembra. Você lembra da proteína termoestável? A proteína termoestável é guanidulato, né? Ciclase, que vai produzir GTM, depois GMP cíclico, e aí PKG vai funcionar e vai formar uma diarreia secretora. Então aqui, ó, GMP cíclico, né? Quadro da termoestável, toxina, diarreia secretora. O PET, ele vai causar alterações no citoesqueleto, certo? O PET é uma proteína e tal. Uma toxina, perdão, que vai promover má absorção. O PET é aquele cachorro ruim que destrói tudo. Então você tem aqui, ó, o GTP que tá ligado, você já está ligado, GMP cíclico, e aí vai liberar lá os canais, e vai ter a diarreia secretora, liberar os canais de sódio e cloro. Ainda aqui, ó, na interoagregativa, você vai ter as fímbrias, né, que vai se aderir e estimula a secreção da mucosa intestinal, multiplicação bacteriana de biofilme, toxinas que geram processos inflamatórios e lesão na mucosa. Você vai ter uma má absorção, certo? Acontece que o PET, ele colabora para uma diarreia osmótica, esse que é o ponto. Enquanto a, enquanto a termoestável vai proporcionar uma diarreia secretora, a PET, ela vai promover uma diarreia osmótica, então é como se juntasse a osmótica com a secretora. Pá, vai sair tudo dessa pessoa. E aí você tem a enterotoxogênica, que a gente já falou que é a diarreia dos viajantes, né? Ou a bactéria dos viajantes, vamos dizer assim. E aí elas têm fatores ela tem a toxina, termolábio, certo? Delinato ciclase, a delinato ciclase, a proteína tá ligado aí a, a receptor metabotrópico, proteína G, ativa delinato ciclase. Vai ativar o AMP, depois o AMP cíclico, que é quinase A, que vai funcionar os canais de sódio e cloro, e aí vai a secreção de diarreia secretora. A partir de uma catalase junto à adição de ADP e riboproteína, aqui começa a ter algumas coisas diferentes, né? A enterotoxigênica, ela vai, né? Ela vai estar relacionada também com a adição de ADMP ribose à proteína G, que estimula o adelinato ciclase. Então aqui ele está repetindo o que eu falei com mais alguns pontos, certo? Mas que no final das contas é o mesmo processo, certo? Secreção de potássio, né? Cloro, tá vendo? Potássio, cloro, zenterol. E aí você tem aqui, ó, termolábio, né? Aquele negócio tudo lá que a gente já viu. pKa, né? Vai abrir os canais aí de cloro, potássio, sódio, potássio, taranã, e vai liberar com força para a luz intestinal todo o cocô, né?
No trato gastrointestinal, que é Escherichia coli patogênico, aqui a gente, deixa eu ver se eu fiz o esquema. Aqui, se eu não me engano, é aqui que vai ter algumas coisas diferentes. É aqui. Bem, lá a outra enterotoxina, né, que a gente já conversou, é uma que é a termoestável, não vão ter essas características agora. Nós estamos falando agora de uma proteína de baixo peso molecular, de termo estável, que é a AST, que estimula o guanilinato ciclado. Agora é o detalhe. Esse ST, né, é um peptídeo de membrana, certo? Que vai produzir prostaglandina e leucotrieno e vai aumentar a inflamação. Olha que louco. Ela vai aumentar a inflamação dessa região aí, em razão da atuação dessa proteína ST. E aí, por meio desse aumento de prostaglandina, você vai ter o aumento de secreção, e a diminuição de absorção, porque você vai inflamar a região, vai edemaciar, vai prejudicar a absorção. Então, a partir de agora, né, você já tem uma novidade aqui, que é essa tal ST, que ela, repetindo, é peptídeo de membrana, certo? Que vai produzir prostaglandinas e leucotrienos, gerando uma grande inflamação. Líquido na região, edema. Quanto mais líquido você tem na região, mais edema que você está gerando ali, vai ter que ser liberado. E aí você vai causar uma diarreia. Você tem aqui, ó, o esqueminha, você tem o PKG, termoestável, você tem a ST aqui, ó. Aqui a ST aqui também. Ela atua tanto no GTP e GMP cíclico, produzindo PKG, que vai fosforilar e abrir os canais de cloro, sódio de potássio, vai sair a água, que é a diarreia secretora, quanto ela vai causar uma diarreia inflamatória, né? Que é com glicolipídios, aumento do cálcio intracelular, vai gerar prostaglandinas e leucotrienos, e aí você vai ter o aumento da secreção e diminui a absorção. Então essa daqui é para lascar mesmo, essa ST. E aí, se você dá uma olhada, você vai perceber, se você fizer um hemograma, você vai perceber que esse aumento da secreção e essa diminuição da absorção está sendo causada por prostaglandinas, leucotrienas, ou seja, inflamação. Você vai encontrar leucocitose com neutrofilia desvio à esquerda, ou seja, infecção bacteriana alta lá nessa região. Mais uma vez eu lembro a gente da disenteria, diarreia mucosanguinolenta, tenismo, cólicas e febre. E aí você tem a Escherichia coli enteroinvasora. A Escherichia coli enteroinvasora, ela está relacionada a algumas proteínas de invasão, certo? Está relacionada com algumas proteínas de invasão. E aí, quando a gente fala da Escherichia coli enteroinvasora, além dela ter essas proteínas de invasão, ela vai ter algumas outras características que vão corroborar para a pessoa ter uma diarreia de lá. Bem, felizmente, vamos dizer assim, a enterobactéria invasora, ela só consegue infectar uma pessoa se você conseguir ingerir, alcançar um inóculo satisfatório e ingerir 1 milhão desses organismos aí para você ter essa infecção.
Você come aí um cachorro quente no seu vão ali, esse não. Bem, ela vai causar infecção intestinal, que vai causar inflamação e até necrose do muco, lá do intestinal, do colo, e vai causar disenteria, que a gente conhece tão bem. Vai causar cólica, febre, tenesmo, N características complexas e acabam com a qualidade de vida, né, do paciente. Você tem a partir desse momento a presença da xiga, que ela destrói os ribossomos das células hospedeiras, impedindo a síntese proteica e destruindo a célula. Essa xiga aqui é a STX. E esse é um ponto que eu queria que você prestasse atenção, porque eu também não fiz o esquema, mas ela é extremamente importante. Extremamente importante. A xiga, STX. E ela vai causar, né, uma anemia hemolítica, síndrome urêmica hemolítico, lesão do endotélio vascular. Então olha só como que a xiga é terrível. Você tem aqui a xiga, ela vai se ligar aí ao receptor GB3 e por endocitose, com a auxílio da clatrina, vai ser transportado, olha para você ver, transportado pelo complexo de Golgi, a xiga, STX. Veja bem, a xiga se ligou ao receptor GB3, entrou lá na submucosa pela clatrina, foi transportado pelo complexo de Golgi de graça e ela vai ir lá nos ribossomos e fazer uma remoção da adenina de fração RNA 28S. O que é isso? Inibição da síntese proteica. Vai causar morte celular. Essa bicha é louca. Ela vem para destruir, vem para matar, vem para roubar. Rouba, muda e mata. E aí, se você mata essa célula ali, acontece uma coagulação, aumento plaquetário, obstrução, vai gerar um AVC ou uma necrose intestinal ali. Aí, por isso que vai ter dependendo da região, vai causar uma necrose, num- uma necrose no néfron, uma necrose ali no sistema urinário, sério, uma coisa extremamente séria. Então a xiga, ela vem aí para lascar mesmo com força. Com a clatrina ela entra, passa pelo complexo de Golgi, faz uma mudança ali no ribossomo, acaba com a síntese proteica e mata a célula. Fonte de infecção e transmissão, o próprio homem e tal. E aí a gente tem a enterohemorrágia. Essa daí causa falência renal e provoca diarreia sanguinolenta, muito sanguinolenta. E aí, né, tem até umas histórias aqui que começou nos Estados Unidos, que andar com hambúrgueres contaminados, depois em outros lugares com verduras contaminadas. Enfim. A grande questão aqui é que a intrahemorrágica é tão perigosa assim, ó, que o inóculo dela é pequeno só assim. Ela te lasca, causa uma falência renal e você precisa só de um pouquinho. Você só precisa, não sei, só vacilar um pouco. Vacilou já era. Né? Carne crua, teve uma endemia, né, alta letalidade, no caso lá dos Estados Unidos e Canadá. E foi ela aí, ó, comendo carne crua daqueles hambúrgueres artesanais que esquenta dos dois lados e não esquenta a parte de dentro. Então você tem uma patogenicidade, né, que é a xiga. Ó, pra você ver. Essa daqui é perigosa, a Enterobacter hemorrhagica, porque ela é xiga. Então é o mesmo processo. Induz a acumular de fluido, devido à morte seletiva das células absortivas. Ela simplesmente entra lá, clatrina, parará, complexo de Golgi muda lá nos ribossomos
Acabou a síntese proteica, morte celular. E aí tá aqui repetindo a mesma coisa e eu vou fazer questão de falar da Shiga, STX, causa um dano ribosomal, né? Então, a Shiga se liga ao GB3, que está presente ó, nos rins, no intestino e no cérebro. Ó que louco. A clatrina ajuda ela a entrar por endocitose, no endotélio, na célula endotelial. Anda de boa, livremente no complexo de Golgi, chega lá no ribossomo, faz a remoção de um RNA, acabou a síntese proteica, morte celular. Cascata de coagulação ativa a plaqueta, aumenta a plaqueta, tem fibrina, formação de coágulo, obstrução vascular, acontece AVC, falência renal, necrose em alguma parte do intestino, tudo isso pela Shiga. Então a Shiga ela vem para matar, roubar e destruir. É a Shiga. Se eu der antibiótico, mata as bactérias e libera mais toxina Shiga. Quanto mais toxina Shiga, mais você se lasca. Então, por isso que você não pode dar antibiótico, principalmente se for a intra-hemorrágica aí que tem a Shiga, né? A Shiga, ela realmente tem um poder devastador. Ela tem um poder devastador. E aí a gente consegue identificar que a Shiga, né? Ela está presente tanto na intra-hemorrágica quanto na enteroinvasora. Certo? Tanto na enteroinvasora. Esse é um ponto bem relevante e importante dizer. Shiga na enterohemorrágica e na enteroinvasora. Então a gente tem fonte de transmissão que já foi muito comentado. E aqui tem um quadro bem legal. Aí você tem aqui, ó, enterotoxogênica, bactéria lá dos viajantes. Tem o lábio, calor, estável, termolábio, termoestável, enteropatogênica, diarreia aquosa, neonatal, enterohemorrágica, aí tem o Shiga. Olha o Shiga-like. Shiga-like ainda. Shiga-like toxic. Tem vários nomes. Você tem a enteroinvasora aqui, ó, diarreia sanguinolenta, citotóxica, né? E usa aí, ó, Shiga-like. Tem vários nomes, inclusive, se não me engano, para Shiga-like. Aí isso daqui é só repetir, decora. Então, o trato gastrointestinal aí. Agora a gente vai falar mais ou menos das salmonela, já está acabando, ó. No final. Já vai dar esse. Foi matéria, em microbiologia, matéria com pura. Então você tem salmonela enteritide, salmonela tifus, que vai dar febre tifoide, está relacionada aí aos ovos, às aves. Invasão do epitélio, proteína. 100 mil organismos para causar o inóculo satisfatório, para lá ficar com a pessoa. Tem salmonela aqui, ruminantes bovinos de 4 a 6 semanas. É um exemplo aí da salmonela enteritide. E aí você tem salmonela, e aí começa a ter problemas quando infecta o ser humano. Mas enquanto está ali na microbiota intestinal dos animais, não causa problema. Então, basicamente, a salmonela enteritide, ela está ali no intestino, ela ocorre uma endocitose pelas CYP A, B e C, que são proteínas que corroboram para a endocitose, vão para a mucosa, chega na submucosa, olha aqui, ó, vai causar a tal da diarreia secretora inflamatória. Hein? Chega na submucosa, quadro de disenteria clássica, né? Vai ter tenesmo, cólica intestinal, vai linfonodos, placa de Peyer, certo? Vai lá para a placa de Peyer, o que tem lá nos linfonodos na placa de Peyer?
tem linfócitos, macrófagos, células de defesa imune. E aí a inflamação começa justamente aqui, que tem muitas células de defesa. E acontece um excesso de prostaglandina, um excesso de inflamação. E aí tem o MP cíclico, PK, fosforila, abertura dos canais liberando íons de H2O. Por causa desse excesso de inflamação, isso daqui ocorre. E por isso que é conhecido como diarreia secretora inflamatória. Ou diarreia inflamatória. Está correlacionado aí a Salmonella enteritidis. A Salmonella enteritidis tem a ver com a diarreia inflamatória. Você tem aqui o trato gastrointestinal. Lembrando que eu falei de diarreia inflamatória lá atrás, mas essa que é a original, entre a diarreia inflamatória, se for citado, tem a ver com a Salmonella enteritidis, se for citado em questão de... Aí você tem o trato gastrointestinal aí, Salmonella typhi, paratyphi, que está correlacionado aí com a febre tifoide, são encapsulados, né? E aí eles têm tropismo pela vesícula biliar, que faz com que o portador ele elimine essas bactérias nas fezes por um longo tempo. E aí que mora o perigo, né? E aqui que mora o perigo, porque a Salmonella typhi paratyphi, elas incomodam e depois ficam quietinhas. E esse que é o perigo dela. Primeiro elas passam pela barreira do estômago aqui, ó. Passam pela barreira do estômago. Depois elas invadem as células intestinais do macrófago da lâmina própria e aí começa a acontecer uma infecçãozinha. Só que elas inibem a fagocitose, entra lá nos macrófagos, se dissemina pelo sangue, só que de maneira assintomática. A pessoa acha que já resolveu, tô passando mal, tô com uma febrezinha, e aí passa. A pessoa não vai no médico, consulta, acabou. E aí ela vai se disseminando pelos órgãos. E aí daqui a pouco já tem uma bacteremia, uma sepse. E aí, quando vem um sintoma, vem para arregaçar. Porque você tem uma quantidade enorme de, de células da bactéria que estavam ali inoculadas, vamos dizer assim. Elas também vão se multiplicar nas placas de Peyer, vão se espalhar pelos fagócitos do fígado, da vesícula biliar e base. Como eu falei, tem tropismo pela vesícula biliar. Então, o tempo que está assintomático, e vai indo, essa pessoa mal sabe, mas ela está sendo, né, uma fonte ali, uma fonte pela qual vai colaborar para que ela possa se disseminar. Mais uma vez aquela imagem que eu tô. Agora, quando a gente fala da Shigella, SP, Shigella, Shiga. O nome Shiga foi escolhido justamente por ela. Quadrão aqui, ó, Shigella. Quando encontrou a Shiga foi nela, certo? E aí aquele processo lá da Shiga, que da Shiga, da Shigella, que eu faço questão de falar. Mas aí ela não fermenta lactose, não tem produção de tá, o inóculo também é muito baixo, ó, só 100 organismos. Período de incubação de 12 a 48 horas. Só os seres humanos que ela infecta. Portadores são assintomáticos. É aquela história, alimentos com pés, mufujos, moscas, vai ter moscas, né? E a Shigella, né, passa por creches, hospitais de deficientes mentais, tem contato, né, com os pés. E aí 50% dos casos ocorrem em crianças abaixo de 10 anos. E provoca uma diarreia hemorrágica, uma disenteria, né, pela invasão da mucosa. Afinal, tem a Shiga aí, né,
que vai causar a morte celular. E, e raramente elas caem na corrente sanguínea, né? Contra da salmonela. E essa Xiga, né, via plasmídio, lá, que são responsáveis pela invasão, né? Essas proteínas aqui de invasão, né? Elas fazem a invasão das células M, diferencial, né? Lá da placa Meyer. Elas são fagocitadas pelos macrófagos, né? Aí os macrófagos começam a sofrer apoptose porque tem a Xiga. E as bactérias induzem endocitose em células epiteliais. Elas vão induzir endocitose em células epiteliais e começam a se multiplicar. E a interação dessas bactérias com macrófagos, neutrófilos e enterócitos levam à disenteria. E a intensa reação inflamatória, né, vai causar a diarreia inflamatória, que a gente viu lá que ativa o MP cíclico, PKA e os canais da enteridites, tá, né? Enteridites, salmonella enteridites, canais lá de potássio, cloro. Bem, você tem a exotoxina Xiga aqui novamente, né, que pode causar síndrome urêmico, lesão do endotélio vascular. Simplesmente, né, ela pode causar necrose ali, todas essas partes. Enfim, você tem a hirsina agora, que é do boi, a Xiga, que é a toxina Xiga. Toxina Xiga, né, e aí ela vai boazinha pensando. Morte celular, através desse processo. Bem, a hirsina invade o colo e o ilho, né? A invasão também em placa Bayer, aderência ao muco intestinal e evasão do sistema complemento, né? Ao sistema complemento. E aí estimula o GMP cíclico, que auxilia na secreção, né? Aí vai ser diarreia osmótica, diarreia secretora. Como ela, né? é, Como ela invade também o muco intestinal, né, e coloca evasão do sistema complemento, ela vai causar uma diarreia osmótica também pela dificuldade de absorção. Mas ela causa aí, com certeza, aí, essa secretora, esse sistema aí que a gente já está bem acostumado. E agora eu entro aqui para uma parte um pouco mais teórica, que é a identificação laboratorial, coisas que já foram faladas anteriormente, né? Coloração de Gram, né? E aí, como nós estamos falando de negativas, né? A gente só vai ver quem fermenta. Lactose positiva, fermenta lactose? Fermenta ou não fermenta? Fermenta. Aí vai para os tubos de identificação. Tríplice sugar, o sim, citrato. Ah, fermenta lá, não fermenta? Oxidado. Positivo. Fermenta lá o citrato? Negativo. Positivo. Não fermentadores. Aí fermentador, aí faz o teste. Tríplice sugar, o sim, fermento citrato. E aqui você tem a Escherichia coli, que é a mais famosa de todas, né? Aquela que vai botar para quebrar. E aí você tem identificação pelo H-artritis, que a gente já comentou. Tem o tríplice aqui que também foi comentado lá no início. Esse tem um exemplo de como seria, né? Um meio fino, sulfeto, indol, que degrada o criptofano, mobilidade, tem flagelo, resolve. E aí vai. E aqui, ó, aqui é um modelo bem top. Ele degrada citrocromo oxidado, né? E aí analisa, né, se tem o citrocromo oxidado, pela coloração, claro que está preto e branco, né?
Mas basicamente é isso, né? Não tem muito segredo. E aí você tem a infecção do trato urinário, né? Que é o famoso ITU, para finalizar aqui com chave de ouro. Vai dar 2 horas de aula, impressionante. Então, você tem uretra pequena, próximo da região perianal, né? Nas mulheres. Pouca higiene, bebe pouca água, fatores endógenos. Você tem aí até o próprio ato sexual pode ocasionar na infecção. O tratamento está associado à clínica, né? Assintomático, não é tratado. Aí o EAS, leucocitório mais assintomático, né? Não é tratado. Só se tiver uma clínica, ou seja, só se ela for sintomática vai ser tratado. Mesmo que tenha muitos leucócitos na urina, não vai tratar. A bactéria, ela faz um caminho ascendente, né? Ela vai para a uretra distal, depois para a uretra proximal, e chega na bexiga, coloniza e demaciação, aí vai causar inflamação e demaciação, uma série de problemas. Vai causar essa demaciação policiúria, que vai várias vezes no banheiro e vai fazer pouca urina. 90% é Escherichia coli, 10% Proteus, Cribs, que vai causar essas infecções, né? Sondas facilitam essas infecções. Urina, e quando você for colher o EAS, né, tem que ser urina da manhã. Tem mais informações, com mais tempo no corpo. E no segundo jato, que é o primeiro, limpa a uretra. Criança, idoso, gestante tem que fazer urocultura, porque eles não podem vir a ir no banheiro mais vezes, ter esse controle, principalmente o idoso, né, vai ali, faz o que quer, criança, não tem controle, gestante toda hora precisa, não consegue às vezes segurar, então o ideal é fazer urocultura. Tem que ascite, ó, show de bola, que é do trato baixo, que é o que a gente tá falando aqui. Inflamação na bexiga. E aí tem disúria, ardor urinar, policiúria, que a gente já conversou, dispaurenia, que essa daqui é no ato do coito, né? Sexo. O diagnóstico 100% clínico, o EAS, né? Descarta a infecção, ele serve para descartar, baseado se tem uma clínica, né? O EAS serve para descartar se é infecção urinária ou não. E aí te dá certeza se sua, se seu raciocínio está correto, né, com relação ao diagnóstico da doença. E se tiver recidiva, aí você pode pedir, além do EAS, uma cultura e um antibiograma. Para gestante, o ideal, que não pode tomar qualquer antibiótico, o ideal é fazer cultura, antibiograma. Se você precisa selecionar um antibiótico também e, e, e tem recidiva, aí também faço, além do EAS, cultura, antibiograma. Então, o cultura e antibiograma é para quem tem recidiva, é para selecionar o melhor antibiótico. Para gestante que não pode tomar qualquer antibiótico, aí você faz o antibiograma e a cultura. Para o indivíduo intra-hospitalar, né, você faz a escultura em antibiograma, para entender ali, lá na enfermaria, lembra? 6 horas e meia, tá tomando banho todo mundo, e aí pode infectar. E aí a gente pode falar da pielonefrite. A pielonefrite, o EAS é sempre solicitado, né? Cor amarelada, aspecto turvo, pH um pouco mais ácido, próximo da densidade da água. E aí, você vai ver na urina mais concentrada uma densidade maior, né? E a presença de proteínas que que pode indicar uma lesão renal, certo? Então, você tem que fazer a proteinúria de 24 horas, que rastreia se tem uma lesão renal. A leucocitúria, né, hemácia, hematúria, nitrito, estereobactéria, nitrato, né? Se tem nitrito, você lembra lá das gram-negativas, que tem o nitrato e nitrato, que transforma nitrato em nitrito? Pois é. E aí, né, você tem
Todas essas características, nossa, foi 1 hora e 44. Tem matéria dessa vez, hein? Ah, outros pontos aqui interessantes, né? Que diz respeito aqui à importância, por exemplo, da proteína de 24 horas, que você vê o rastreio da lesão renal e a chance de contaminação sistêmica, né? Olha para você ver. Existe uma chance de contaminação sistêmica, né, nos rins inflamados, porque o rim é muito vascularizado. Então pode dar mal-estar geral, porque a pielonefrite é do trato alto. Então ela está nos rins. Então pode dar mal-estar geral, torpor, febre, dor lombar ou nos flancos. E aí você pode fazer o sinal de Jordano para confirmar a pielonefrite, é uma das maneiras pelas quais você pode confirmar. Mas claro que a proteinúria vai ver o grau de lesão renal, né? Vai corroborar para isso. Enfim, não precisa da primeira urina, porque já a urina, qualquer horário que você tirar da pielonefrite, ela já está mais maciça, cheia de leucócitos. E aí você já vai conseguir identificar, porque a pielonefrite já é uma inflamação grave. Da cistite pode evoluir para pielonefrite. Que aí você vai ver a proteína, se tem muitos, tem nitrito positivo, negativo, né? E aí você pode colher a urina em qualquer hora do dia para. Só que o que acontece? Do nitrito você não pode colher em qualquer horário do dia. Porque a pessoa pode beber muita água e esse nitrito pode acabar diluindo. Então, esse é um ponto. E outro detalhe é a leucocitúria maciça. Muitos leucócitos. Hematúria, né? Não altera a cor da urina. Você tem hematúria microscópica mesmo. E você vai ter os cristais. Os cristais de Itu, infecção do trato urinário de repetição pielo, principalmente na, nas reincidivas, nas infecções de trato urinário que estão se repetindo. E esse vai ter o cálculo de estruvita, né? Você vai ter litíase renal, que vai obstruir o rim. Né? Você tem ah, esses cristais, né? Que é o cálculo de estruvitas, que pode causar essa litíase, pode obstruir o rim, pode provocar N problemas, mas para evitar, certo? Essas partículas indesejadas, o corpo ele tem um método e ele usa a proteína Tan-Horsfall. Aqui, ó, Tan-Horsfall. E a Tan-Horsfall engloba partículas estranhas e excretam na urina. Só que quando vai excretar na urina, excretam nos néfrons, milhares, né, nos rins, e os néfrons têm um formato cilíndrico, e aí vai formar os cilindros leucocitórios, bacterianos, granulosos, que é restos de célula, e vai ser eliminado na urina. Os cilindros leucocitórios são patognomônicos para pielonefrite. Certo? Esse aqui é um detalhe aqui, visual. Se tiver uma amilese alta, é pancreatite aguda. Então, basicamente é isso, sem muito segredo, é um detalhe geral para poder estudar.